do ponto de vista institucional, do ponto de vista democrático e do ponto de vista do respeito aos direitos humanos. Então, louvo essa parceria com o Itamaraty. Muito obrigado. Quero agradecer ao senhor Ricardo César Pérez Manrique, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao senhor Flávio José Roman, ministro-chefe da Advocacia Geral da União Substituto, a senhora Adriana Alves dos Santos Cruz, secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, o senhor Aristides Vitorino de Oliveira Neto, secretário substituto de Atenção Especializada à Saúde, a senhora Daniela Fitino, representante dos peticionários da Justiça Global, representantes dos demais ministérios, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, de organismos internacionais e instituições da sociedade civil e demais presentes. Hoje estamos aqui para marcar o cumprimento da primeira sentença condenatória da Honorável Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Brasil. Infelizmente, não posso dizer que esse é um fato a ser comemorado, uma vez que o Estado brasileiro levou quase 17 anos para concluir a implementação da sentença. No entanto, no contexto da visita da Corte Interamericana ao Brasil, julgamos pertinente aproveitar a oportunidade para refletir sobre a importância do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos como indutor de mudanças estruturais nos países de nossa região. O caso Damião Ximenes Lopes é emblemático, ao tratar de um tema atualíssimo e que, ouso dizer, desafia praticamente todos os países do mundo. Como promover uma política de saúde mental que respeite plenamente o sistema internacional de proteção e de promoção aos direitos humanos? Historicamente, os arbitrários padrões de normalidade psicossocial, potencializados pelas exigências de produtividade próprios do modo de produção capitalista, estabeleceram que aqueles que por qualquer razão não correspondessem àquilo que é considerado adequado, fossem excluídos da convivência em sociedade e tivessem sua autonomia abstraída, ou subtraída, sendo mais preciso. A opção pela institucionalização das pessoas com transtornos mentais veio acompanhada da patologização dos indivíduos, da excessiva medicalização e do uso de métodos que mais se assemelham à prática de tortura e de tratamento degradante. Damião Ximenes Lopes foi uma das vítimas fatais desse sistema cruel e desumanizador que, ouso dizer, senhoras e senhores, se restabelece com bases renovadas diante das transformações sociais e econômicas pelas quais o mundo passa. Logo que o presente governo tomou posse, o governo do presidente Lula, se colocou como uma das prioridades do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania promover um reposicionamento do Brasil perante o sistema interamericano de direitos humanos. Isso feito ao lado do Ministério das Relações Exteriores, como aqui já ressaltei, e da Advocacia Geral da União, inclusive por meio da aceleração do cumprimento das decisões proferidas pela Corte Interamericana, entre elas a sentença do presente caso. Aqueles que me conhecem, que me acompanham, sabem que advogo a tese de que a presença do Brasil nos litígios internacionais, nas cortes internacionais, ao contrário do que dizem alguns, reforça a nossa soberania e não a enfraquece. E por que digo isso? Porque a presença do Brasil nos litígios internacionais, primeiro, reforça o compromisso do Brasil com o sistema internacional, com um sistema que o Brasil contribuiu e muito para que ele pudesse existir, mas essa presença, na minha concepção, ela reforça a soberania nacional quando ela respeita dois critérios que eu acho que são importantes. O primeiro deles é que, sem abrir mão do direito de defesa, a nossa postura diante dos litígios internacionais tem que ser uma postura que, primeiro, não revitimize as pessoas que sofreram violações de direitos humanos e que a defesa leve em consideração a dignidade das pessoas, leve em consideração o nosso compromisso com o povo brasileiro. E o segundo critério é que a presença nesses litígios deve ter como prioridade fortalecer os sistemas de proteção nacionais
e que se voltam às vítimas frequentes da violência que caracteriza a sociedade brasileira. Ou seja, a nossa defesa diante das cortes internacionais é uma defesa que deve ter em vista, por certo, o fortalecimento das condições de vida, da dignidade do nosso povo que sofre, cujos casos são esses casos dessas pessoas que chegam até a corte. Então, o nosso dever para com o povo brasileiro se nos exige uma postura colaborativa, uma postura sempre crítica no cenário internacional. Então, para mim, esse é um momento muito importante e que marca, embaixadora, que marca, ministro, uma importante, uma retomada do Brasil na comunidade internacional com uma postura altiva e ativa, né? Como diz o ministro Celso Amorim. E altivez significa respeitar a soberania nacional, entender que a soberania nacional é lutar pelos interesses do povo brasileiro, das pessoas que mais sofrem. E esse é o nosso sentido, essa é a nossa ideia. Para além das importantes medidas de compensação e de satisfação determinadas, e como felizmente tem sido a praxe do tribunal, a sentença do caso Ximenes Lopes preocupou-se também em determinar medidas de não repetição ao Brasil, entre elas o desenvolvimento de um programa de formação e capacitação sobre saúde mental para agentes que atuam nesse campo. Então nós trabalhamos, e a sentença da Corte vai nesse sentido, com a ideia de que os direitos humanos se desdobram nas 4 dimensões: a dimensão do cultivo da memória, o aparecimento da verdade, a realização da justiça e da reparação e as garantias de não repetição. Ainda dentro dos 100 primeiros dias de governo, logramos, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e com o Ministério da Saúde, lançar o piloto do curso intitulado Direitos Humanos e Saúde Mental, curso permanente Damião Ximenes Lopes. Após o encerramento do primeiro ciclo do curso, em diálogo com a sociedade civil, foi realizada a etapa de revisão e foram incorporadas adequações adicionais ao programa, que pode e deve ser continuamente aprimorado. Desde a disponibilização do curso, mais de 13 mil matrículas já foram realizadas, entre servidores públicos da esfera federal, estadual, municipal e distrital, especialistas e pessoas vinculadas a organizações sociais. Senhoras e senhores, sabemos todos aqui que estamos longe de ter uma política de saúde mental, assim como uma política de drogas, à altura da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, entre outros instrumentos internacionais dos quais somos parte. A Lei 10.216 de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, é um marco da luta antimanicomial do Brasil e também ainda precisa ser plenamente implementada e respeitada. Em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, gostaria de reconhecer o heróico esforço das instituições peticionárias, Justiça Global e a Brasme, e também dos familiares de Damião Ximenes Lopes, em especial de sua irmã Irene, na busca por justiça. Em seu voto concordante, o saudoso professor Cansado Trindade, que tanto honrou o Brasil em sua atuação na Corte Interamericana, ao citar o depoimento de Irene diante do tribunal, traçou o paralelo entre sua história e a história da personagem trágica Electra, observando que, abro aspas, não obstante as diferenças, apresentam em comum, Irene e Electra, a tragédia da condição humana, ante a persistência da indiferença e crueldade realçada no trato dos mais vulneráveis, assim como a busca desesperada e desesperadora da justiça. Que o encerramento da supervisão de cumprimento da primeira condenação da Corte em relação ao Brasil, senhoras e senhores, seja não o fim, mas seja o começo, ou o recomeço, no campo das políticas de saúde mental, atreladas inevitavelmente às políticas de direitos humanos. Diante das senhoras e dos senhores, reitero o mais profundo, o mais sincero compromisso do Estado brasileiro, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a justiça internacional, que, como venho reiterando, constitui talvez a última chance de os Estados, diante das graves violações cometidas, optarem por fazer a coisa certa. Muito obrigado.